Vamos agora para o nosso quarto vídeo, ainda falando sobre a segunda maneira pelo qual você, eu também, podemos juntos ser uma bênção para a nossa igreja. Não sei se esse livro e também esses vídeos e também o áudio que eu tenho mandado para vocês tem abençoado a vida de vocês. Então quero pedir a você, antes de mais nada, comenta aqui, deixa um comentário seu aqui nos comentários, me informando se você tem sido abençoado e abençoada por esses vídeos. Eu tenho certeza que de alguma forma, se você tem acompanhado dia após dia, esse material tem alcançado a sua vida. E se você é alguém que chegou por aqui agora, eu quero pedir a você para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aí, para que a gente possa, ao compartilhar algum conteúdo, logo você receber uma notificação. Então, esse é o nosso quarto vídeo e nós ainda estamos abordando a segunda maneira pelo qual nós podemos ser uma bênção para a nossa igreja. E essa maneira é orar diariamente pelo seu pastor. Eu sei que tem pessoas de outros ministérios que também estão acompanhando esses vídeos, então eu quero dizer a você, cabe a você a responsabilidade de orar pelo seu pastor e pela sua liderança. E hoje nós vamos abordar aqui um ponto muito importante ainda com relação a essa segunda maneira que tem sido muito interessante, né? Eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas que têm falado, pastor, eu não tenho orado muito pelo Senhor. Outras dizem, pastor, eu oro todos os dias. Que maravilha, muito bom o seu engajamento. Quero pedir a você, compartilhe aqui nos comentários. Se você é alguém que ora pelo seu pastor, se você é minha ovelha e tem orado por mim, por favor, deixa aqui, pastor, tenho pego junto, tenho orado pelo Senhor. Isso vai fortalecer muito, tá certo, esse material, para que possa alcançar ainda a vida de muitas e muitas outras pessoas. Quero dar uma recomendação a você. Não leve os seus pensamentos, né, para não dizer, para não usar uma outra palavra, não leve seus pensamentos ao telefone. Compartilhe no trono juntamente com o Senhor. Quando eu falo trono, a Bíblia diz que nós devemos nos aproximar junto ao trono da graça. Então, quando a gente se aproxima ao trono da graça em oração, nós tornamos Deus participante daquilo que nós estamos observando dentro do contexto da igreja local. É interessante que eu até acredito que você deve perceber que algumas coisas não estão andando da forma como você gostaria que elas andassem dentro da sua igreja. Na sua percepção, talvez você pense assim, não, essas coisas não estão muito certas assim. Eu quero orientar você que você não desenvolva a tendência de andar por aí falando sobre isso, porque isso é muito perigoso para você. Pelo contrário, né? A gente entende que algumas preocupações que nós temos dentro da igreja local, elas até são legítimas, amém? Mas o nosso dever, o caminho melhor, não é a gente compartilhar isso com as pessoas, porque aí já viram uma fofoca, mas sim buscar o Senhor, buscar as pessoas que podem resolver. No caso, na minha igreja, por exemplo, a pessoa que pode resolver sou eu, é minha mulher. Na sua igreja, é o seu pastor, amém? É a sua liderança. Então, é o caminho mais fácil, é o caminho mais rápido. Quer dizer, nem sempre é tão fácil assim, não é? Nem todo mundo tem aquela empolgação de procurar uma liderança para compartilhar algo importante que está acontecendo na igreja. Muitas vezes é mais fácil transformar isso em fofoca. E fofoca é um grande problema, inclusive dentro das igrejas. Problema esse que eu acredito, como eu posso dizer, alguém já pôde orar assim, né? Eu me lembro daquela oração, vieram 2 discípulos do Senhor que vieram reclamar, se queixar com ele que aquela cidade não havia recebido eles. E aqueles 2 discípulos oraram assim, né? Senhor, quer que a gente ore para mandar fogo do céu? Tem muito pastor orando para Deus mandar fogo do céu sobre as ovelhas fofoqueiras, né? E eu vou te falar uma coisa, queridos. Acredito que muitas vezes tem algumas coisas que não acontecem com essas pessoas por causa da misericórdia de Deus, tá certo? Não é nossa função fofocar na igreja, nem falar da nossa liderança. A grande verdade é que todos nós já falamos alguma coisa que não deveríamos ter dito. Não sei se já aconteceu com você, comigo já, não é? E aí a gente sai arrependido muitas vezes, mas no muito praticar isso, você pode acabar se acostumando em ser alguém transmissor
de informações fofoqueiras. Olha, olha o termo que eu estou usando, amém? Então não se permita, não permita que o diabo, queridos, tenha você ou em você, encontre em você um veículo para disseminar fofoca, porque isso é muito, muito sério. Não caia na armadilha de andar falando coisa errada sobre o seu pastor, sobre a sua liderança, porque isso é muito, muito perigoso para você. Kate, né, que é a autora do livro, ela até usa uma expressão. Ela fala assim, né, que as pessoas estão jantando o pastor. Olha que expressão interessante, né? E elas falam assim, muitas vezes as pessoas elas saem do culto, o culto domingo à noite, por exemplo, né? E aí quando elas chegam em casa ou chegam em algum lugar, elas vão acabar falando um pouco sobre a vida do pastor, sobre que não concordaram naquela pregação, sobre coisas erradas que viam na igreja naquele momento. E isso é muito perigoso. Kate fala uma frase interessante, né? Ela diz assim, que as pessoas, quando elas fofocam com você, pode ter certeza que lá na frente ou em algum momento elas vão estar falando e fofocando sobre você. Então, se você se junta com pessoas, né, que estão ali fofocando, né, que estão ali juntamente com você fofocando, quando elas viram as costas, pode ter certeza que elas vão falar também de você, tá certo? Então, já aconteceu com você em algum momento de você estar numa mesa, ou mesmo na igreja, ou em algum lugar, na sua casa, qualquer outro lugar, e aí chega alguém que começa a puxar assunto sobre alguma coisa, começa a tentar cavar alguma informação de você? Pois é, evite essas pessoas. Olha o que o livro de Romanos, capítulo 16, verso 17 fala. Ele diz assim, ó, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Primeiro ponto é notar. Sabia que a gente conhece as pessoas fofoqueiras da igreja? Conhece. Infelizmente, né? E mesmo que a gente nunca tenha lidado com essas pessoas, somente no observar, no ouvir elas falarem, a gente já sabe que é alguém que nós devemos evitar. Ele primeiro fala assim, ó, primeiro você tem que notar essas pessoas, conhecer, saber quem elas são. Segundo passo, evitar estar com elas. Sabe por quê? Porque pessoas assim, queridos, são um instrumento do diabo para provocar divisões, para destruir a vida de pessoas. E eu vou te falar uma coisa, ela pode ser um instrumento do diabo também para destruir a sua vida. E se você for alguém que talvez se encaixa no padrão de alguém fofoqueiro, o que você tem que fazer? Se arrepender, né? Arrependimento diz respeito a deixar de praticar e não fazer mal mais, né? E não fazer mais. Então, esse é o caminho para a gente não, né? Porque eu não sou fofoqueiro. Mas eu me enquadro nesse contexto aqui, no que diz respeito a evitar pessoas que de alguma forma ficam perto da gente para tentar cavar algumas informações. Olha como isso é sério. Olha o que a Bíblia fala aqui no que diz respeito à forma como Deus encara as pessoas que fazem esse tipo de coisa. A Bíblia diz que o Senhor não suporta. Pelo caminho, né, a gente percebe que é o tipo de pessoa que Deus odeia. Queridos, odiar é uma palavra muito forte. Imagina Deus odiar alguém. Imagina Deus rejeitar alguém. Isso é sério. Olha o que diz aqui em Provérbios, no capítulo 16, nos versos 16 a 19. Ele diz assim, ó, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele odeia, ele abomina. Aí vamos lá, olhos altivos, língua mentirosa. Tem alguém aí que se encaixa ou conhece alguém que se encaixa nesse padrão? Olha o outro aqui, ó. Mãos que derramam sangue inocente, coração que trama os projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Essa última agora é a 7ª coisa que ele cita, que ele abomina, que ele odeia. Eu vou ler mais uma vez, tá? Olha o que o versículo 19 fala. Testemunha falsa que profere mentira e que semeia contenda entre os irmãos. Imagina aí você estar associado com alguém que é odiado pelo Senhor. Eu não queria estar perto de uma pessoa como essa. Pelo contrário, eu ia querer mesmo era estar distante. Vou finalizar aqui
trazendo alguns versículos que falam um pouco mais sobre isso. Olha o que diz aqui Provérbios 16, 28. Diz assim, ó: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Olha o que diz aqui em Provérbios 18, 8. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Olha o que diz aqui Provérbios 26, 20. Meu Deus do céu! Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Sabe por que é que dentro das igrejas, inclusive, acredito que na minha também, né? Na Igreja Verbo da Vida aqui em Canaã, eu acredito que também deve ter. Eu sei que tem. Mas sabe por que tem? Só tem porque tem ouvinte. Só existe fofoca porque existe pessoas que vão ouvir. Ô, praga dos infernos é esse negócio de fofoca. Vou ler mais uma vez aqui, ó. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Se você conhece algum maldizente, queridos, primeira coisa, ora por ele. Se ele foi alguém ou é alguém, né, que não quer ouvir a sua oração, não quer ouvir o seu conselho, a Bíblia fala, queridos, que há um momento ali para aquela pessoa que não quer ouvir o conselho, que não quer se converter do seu caminho, que o fim dela é queimar no fogo do inferno. A gente ora para que as pessoas não cheguem a esse fim, né? Mas eu vou te falar uma coisa, irmão. Se a pessoa não se converter, não se guardar com relação a tudo aquilo, né? Não se guardar com relação àquilo, o fim dela não é algo bom. Amém? Então, ontem eu falei sobre 5 maneiras, né? Eu ia falar sobre 5 pontos pelo qual você vai estar orando pelo seu pastor, e acabei falando 4. Então hoje eu vou falar 5 e a gente finaliza essa segunda maneira, tá certo? Ponto número 1. Ore para que as necessidades do seu pastor sejam supridas. Você tem feito isso? Orar pelas necessidades do seu pastor? Ponto número 2. Ore por proteção e segurança. Ore para que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor do seu pastor, da sua família, amém? Provendo segurança. Ponto número 3. Ore por sabedoria divina e direção do Espírito Santo. É muito bom ter um pastor guiado. É muito bom ter aqueles líderes que vão estar sendo direcionados pelo Senhor para conduzir a obra e conduzir a igreja. Próximo ponto, né? Ore para que os dons do Espírito fluam livremente. E aí, nesse contexto, queridos, eu posso citar para você as orações do apóstolo Paulo. Tem muitas orações do apóstolo Paulo que podem ser usadas como exemplo para você orar pelo seu pastor e pela sua liderança. Eu vou citar aqui 3 versículos ou 3 contextos de versículos que você pode usar pelo seu pastor ao orar por ele, tá? Vamos lá, anota aí, tá certo? Pega seu telefone, pega um bloco de notas, anote aí agora para você orar por ele, tá certo? Vamos lá, Efésios capítulo 1, versos 16 a 19. Você pode colocar o nome da sua liderança, colocar o nome do seu pastor ali, para você estar orando por ele. Versículo 2, né? Efésios capítulo 3, versos 14 a 19. Coloca o nome do seu pastor lá, para você estar orando por ele. Outro versículo também, ó, Filipenses 1, 9 a 11. E por último, Colossenses capítulo 1, versos 9 a 11. Então, espero que esse material tenha abençoado a sua vida. E se abençoou, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas para que juntos possamos alcançar mais e mais pessoas lá fora, tá bom? Um abraço grande e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.